Vamos agora produzir os tipos de cós. Aqui, esse tipo de cós, a gente tá fazendo uma saia base. Porém, pode ser feito em calça, em macacão. Vai depender realmente de onde você vai utilizar esse cós. Porém, parte do mesmo princípio. Todos esses cós aqui são anatômicos. Por que anatômico? Porque você vai utilizar a modelagem base que você precisa retirar esse cós. Eu também faço na parte do curso de costura o cós direto no tecido. A gente faz a saia ou a calça e corta o tecido reto com a medida já do cós para dobrar e junto com a costura coloca entretela e vai enviesando no ferro. Tem essa opção e tem as opções anatômico. Cós interno, externo, com um cós que parece mais uma pala, elástico, com o viezinho, né, um cordão para amarrar, cós com recorte, cós anatômico com algum detalhe. Então vamos nessa. Vamos começar com o modelo 1. Você vê que tem a pence e dentro do cós não tem pence. Geralmente dentro do cós você não vai encontrar pence. O que é necessário aqui? Primeira coisa que você vai decidir é a largura desse cós. Aqui eu vou colocar uns 5 centímetros, que é uma medida padrão. Vou colocar até do outro lado 5 centímetros esse cós. Então eu venho aqui, tanto na frente quanto nas costas, marco 5 centímetros e vou seguindo o desenho. Isso aqui é 5, 5, 5, 5, mesma coisa lá. 5, 5, 5, 5 e recorto esse cós. Quando você recorta esse cós, vai ficar exatamente essa parte daqui. Assim. E a parte de cá, assim. Porém, você tá vendo a pence aberta. Então, você precisa fechar essa pence. Essa parte vai encaixar essa retinha aqui, que não vai estar reto, vai estar inclinado, lá do outro lado. E no momento que você encaixa essa reta diagonal com a outra, esse cós ainda vai dar um formato ainda maior. Ele é anatômico, ele vai ficar ainda maior esse formato anatômico. Ele vai ficar assim. Ele vai dar inclinada e vai ficar assim. Vai dar aquele formato curvado mesmo. Às vezes fica até um bico. Assim, ó. Mesma coisa o outro. Vou botar com bico, porque aí caso aconteça na sua casa, você não vai saber como tirar esse bico. E aí o que você faz? As costas tem zíper, ele vai ficar assim solto. Já a frente, você pode colocar na dobra do papel e deixar ele inteiro. Então, você coloca na dobra do papel aqui, ó, e vai decalcar esse cós. Você vai pegar aqui e vai desenhar novamente essa curvatura de uma forma macia, porém do mesmo tamanho. Aqui permanece desse mesmo tamanho e eu posso retirar esse cós e começar a colocar 5 centímetros, 5 centímetros, 5 centímetros. E vou replicar esse desenho. Então, na hora que depois coloco o alfinete, na hora que eu for cortar esse cós, ele vai estar extremamente anatômico, lindo, maravilhoso, sem bico nenhum e da medidinha correta. A frente eu boto na dobra do papel para ficar duplo. Já as costas tem zíper, então não preciso. Aí o que eu posso fazer aqui, eu posso botar um pedacinho de fita crepe para tirar esse bico. E aqui eu venho com a tesoura e corto. E aqui, né, a gente faz o seguinte. Eu já falei que coloca a frente no papel dobrado, as costas só arredonda. E agora é só apagar esse daqui. E aí vai ficar o cóizinho da frente e o cós das costas, que eu vou colocar exatamente aqui, ó. Assim. Lembrando que o cós eu vou colocar 4 vezes essa e 2 vezes esse. Por que 2 vezes esse? Porque ele já tá inteiro. E esse aqui 4 porque tem um lado direito e esquerdo, né? O direito e o esquerdo, e ele precisa ser forrado. Lembrando que todos os cós é necessário entretela pra ficar bem. Aqui tem a pence que sobrou um pinguinho de nada. Quando sobra esse pedacinho assim, no máximo 2 centímetros, eu venho e retiro na lateral pra tirar isso daqui, ó. Porque fazer uma pence safadinha é melhor nem fazer.
O no mínimo que você pode deixar aqui no pence é 5 centímetros, mas menos que isso começa a ficar feia. Vamos agora para o modelo 2. Esse modelinho 2, o cós é interno e faz do mesmo jeitinho que o 1. A única diferença é que você não vai cortar, você só vai passar a carretilha. Então, vem aqui, decido. Tem gente que vai chamar também de cós revel, mas não é um cós revel, podemos dizer. Você decide aqui o tamanho, vou colocar 5 centímetros também. E vem marcando aqui, ó, 5, 5, 5. Mesma coisa do outro lado, 5, 5, 5. E vai passar uma carretilha. Então, quer dizer o quê? Que essa pence vai continuar do mesmo tamanho, não vai ter corte. E eu não vou retirar essa parte superior da saia. Então, coloco um papel abaixo, passo a carretilha e retiro aqui esse cós. E retiro o cós. Mesma coisa aqui nas costas. Aí você pergunta, Rafaela, esse cós é interno, vai ficar com a pence? Também não. Então, venho aqui e dobro essa pence, a parte da frente, que não tem zíper, só das costas. Eu já aproveito também, coloco no papel e faço o meu cós já inteirinho. Aqui essa marcação é como se fosse a pence fechada, só isso. E as costas vai ficar assim, com a pence fechada. Lembrando que se ficar um biquinho, você vem, corta com a tesoura e vai alinhando. Porque na hora que fecha a pence, ele às vezes cria esse degrauzinho ou um biquinho. Então, você vai lá e dá uma alinhadazinha. Não tira, não corta essa parte aqui superior que você marcou, porque a saia, ela permanece inteira, só muda o cós. Aí você vai dizer, Rafaela, eu não tenho mais tecido nenhum, o que é que eu faço? Eu necessito ter alguma coisa, alguma estrutura. Se eu bater uma bainha aqui, fica legal assim. Se não tiver jeito nenhum, eu vou dar uma de doida, de segue, tá tudo ok. Não é um problema. Quem sou eu para dizer que é um problema na sua vida? Porém, se você tiver um viés larguinho de 2 centímetros, coloca um viés e joga para dentro o viés. E aí você rebate aquele viés mais largo. Ah, não tem tecido nenhum nem para fazer um revel. Ou você pode pegar um pedaço de tecido de outra cor, de outro tecido, e ir lá e fazer. Também eu não posso pegar, tipo, aqui a saia é uma saja e vou colocar um cós de viscose. Não, isso não existe. É necessário sempre que o material do cós, ou seja, do mesmo material da saia, ou com um material um pouco mais encorpado. E isso aí eu tô te dando uma solução, porque esse cós não vai ficar visível, vai ficar dentro da saia e você não vê. Então, vamos agora pro molde 3. Simplesmente se eu alongar aqui, vai fazer isso, ó. Pra depois ele cair. Então, na verdade, ele não é nenhum cós. Ele é a modelagem mesmo, que eu venho aqui, ele vem um pouco trespassado, então quer dizer que eu preciso que essa modelagem, ela da frente seja dupla, né? Seja dupla. Retira a pence, porque você não tá vendo nenhuma pence. Retiro a pence nas laterais. Ela vai ficar mais estreita. E aí, aqui seria mais ou menos o meio da saia, ó. E passo um pouco mais no meio da saia e passo uma reta. Dessa reta aqui, eu vou subir exatamente a medida que eu quero que caia. Então, eu vou subir aqui 12 centímetros e morro aqui no zero, ó. Pode ser curvado ou pode ser em linha reta. Tá ok? Então, aqui vai ter essa parte e tem a parte interna. E a parte interna eu vou fazer com outra cor, para não precisar fazer duas frentes. Então, vem aqui e tem outra parte interna da saia, que vai vir por baixo, em linha reta aqui, ó. Tem esse que passa e tem esse que vem retinho, que provavelmente aqui tem esses botões para segurar desse lado, né? Que é externo, que é visível. E aqui tem que ter pelo menos, na hora da costura, um botão aqui na área do cós e mais ou menos um aqui na linha do abaixo do quadril ou na linha do quadril.
Até agora eu nem cheguei no cós, eu só expliquei um pouco da modelagem para vocês entenderem. A maior parte dele é um cós interno. Eu vou manter a medida de 5 centímetros, como eu fiz nos outros. Então, vou colocar aqui, ó. Aqui dentro tem um cóisinho, nas costas também. Então, venho e cós. Decido aqui a largura do meu cós. Na verdade, eu não decido, né? Já que as costas eu coloquei 5, a frente também eu tenho que colocar 5. Eu não tenho opção. Tenho que colocar 5 e 5. E aí, eu venho e vou passando aqui. O de baixo permanece assim. E o de cima também. A única diferença é que o de cima vai lá pra lá. Então, vou botar aqui. Parte A e parte B. Que seria A e B. Vou tirar com a carretilha o cós do molde A, que dá essa inclinação. Isso é o que vai ficar por dentro. E o molde B. A frente tá ok. Vou tirar aqui o cós das costas. Também 5 centímetros. Fecho a pence. Fecho a pence e o cós vai ficar igualzinho. Voltando pro cós da frente. Aqui nesse das costas é 2 vezes, porque ele é interno. Com a pence fechada. A frente não tem pence. Esse daqui será apenas uma vez, que é esse lado aqui reto. E esse daqui que vai cair, ele também é apenas uma vez. E eu te digo uma coisa, ele tem que ser, esse é o único que é extremamente obrigatório ser do mesmo tecido. E olhar a mesma frente, para você não colocar o verso do tecido, porque ele vai cair em cima da peça, é como se fosse uma gola de uma blusa. Então você tem que olhar isso. Esse cós aqui tem que ser de tecido e na mesma direção. E aí você coloca na mesma direção. E aí você anota exatamente isso. Já esses cós internos pode ser outro tecido. Eu acho que é só, né? Lembrando, cós 2 vezes, uma vez na frente. Essa parte aqui que vai cair, que vai girar para frente, colocar do mesmo tecido. Olhar a direção também do tecido, para você não colocar a saia com o verso e depois botar aqui correto ou vice-versa. Porque, exemplo, quem usa saja mesmo, você tem a opção de usar o lado do brilho ou o lado opaco. E geralmente na peça eu uso o lado opaco. Então, se eu fosse colocar esse detalhe também, teria que ser com o lado opaco da peça. E eu acho que só. Vamos agora produzir a modelagem 4. Eu vou colocar um cós aqui um pouquinho menor, de 4 centímetros. Vou colocar um cós de 4 centímetros. E aí eu venho e marco esse cóisinho de 4 centímetros. Frente e costas. Aí você faz, Rafaela, tem alguma coisa diferente? Vai ser mais um cós normal? Tem 2 diferenças. A única diferença é que as costas é inteira e a frente tem recorte. E detalhe, tem botão. Se tem botão, tem vista. Então quer dizer aqui que eu vou sair 3 centímetros. Aqui. Vou sair 3 centímetros. E o cós precisa acompanhar esses 3 centímetros. Pra ficar inteiro. A mesma coisa acontece na calça, que você acaba acompanhando a barguilha. Então, vamos nessa, retirando essa modelagem. Eu vou lá e recorto essa modelagem, porque é um cós externo. Eu só não recorto a modelagem quando é o cós interno, que foram esses 2. Já esses 2 aqui são recortados. Esse é recortado, esse é recortado. Esse tem 2 opções, eu vou explicar daqui a pouquinho. As costas, vem aqui, tem a pence. Como eu lhe disse que as costas inteira não tem recorte, eu coloco na dobra do papel e faço ele inteiro. Com a pence fechada, claro. Já a frente, eu retiro essa modelagem, já com 3 centímetros da vista.
aqui a pence vai estar inteiro, eu só faço fechar a minha pence. Então, a frente aqui, eu vou fazer 4 vezes. Por que 4 vezes? Porque ele precisa ser forrado, já que é externo. E aqui, essas costas, eu só fazer 2. 4 porque ele é forrado, então tem 2 vezes o lado direito, tem 2 vezes o lado esquerdo ou vice-versa. Também é necessário colocar entretela, assim como todos os outros. Menos no elástico você coloca o entretela. Deu pra entender, meninas? E aqui eu venho e recorto da modelagem exatamente o cós, porque ele é externo. O tipo de cós aqui é um tipo de cós que já tá entrando em uma pala. Não é nem tanto um cós. Ele já tá mais pra pala mesmo, porque você vê que ele é largo. Um cós, deixa eu ver, até 8 centímetros você considera cós. Depois de 8 centímetros fica parecendo uma pala, porque ele fica muito largo, né? 8 centímetros é mais ou menos isso. Vamos considerar 10 o máximo. Porque mais que isso eu já considero uma pala. É tanto que se você botar um detalhe, uma coisa ou outra, já realmente dá outro aspecto. Parece até que a saia tá recortada em vez de ter um cós ali. Mas vamos usar essa pala, caso você queira chamar de pala, como cós. Então é necessário que seja forrada e a gente vai seguir esse desenho. Primeira coisa é eliminar as pences. Tem aqui uma pence, eu venho aqui na lateral, elimino essa e aí ele vai ficar mais estreitinha a cintura. Mesma coisa aqui no outro. Ele vai ficar mais estreitinho. E aí eu já eliminei a pence. Vou começar agora a fazer esse desenho. Eu vou botar esse mesmo desenho na frente e nas costas. Porém, é necessário fazer a modelagem no molde da frente e das costas, porque geralmente a frente é maior que as costas. Faz, eu não posso usar a da frente não para fazer o cós das costas, já que é o mesmo? Não. Quando você elimina a pence, Sim. você joga para lateral, tira na lateral. Ok. Mesmo, ela morre no zero? Ela morre no zero. Você vem aqui, pega a medida, exemplo, essa pence aqui era de 2 centímetros, eu coloquei aqui 2 centímetros e vou morrendo até zerar na linha mais ou menos do quadril. Ele vai zerando mesmo. Você não pode vir aqui cortar. Aí você faz, Rafaela, é necessário que a pence permaneça do mesmo tamanho? Ela vai morrer mais ou menos do mesmo tamanho, porque a profundidade dela, você não vai conseguir ir muito longe, mas você pode ir até o quadril tranquilo. E deixa eu ver mais o que. Vamos agora botar o modelo. Primeira coisa que eu faço aqui é eu decidir a largura da parte mais estreita. Aí eu decidi aqui, vai ser 8 centímetros. Depois que eu decidi ser 8 centímetros, eu passei uma reta de um canto para outro e vejo aqui o que me restou. Se você olhar o que lhe restou, é mais ou menos o mesmo tamanho que a parte de cima. Então, vou colocar aqui como se fosse 8 também esse bico. Então, eu venho aqui e faço 8 centímetros na lateral, 8 centímetros na lateral frente e na lateral costas. Centro da frente eu vou colocar 8 e depois mais 8 novamente. 8 e mais 8, que é essa medida. Depois eu venho com a linha curvada, que você vê que dá uma leve curvatura, e faço esse cós aqui. Olha. A parte da frente eu vou colocar na dobra do papel. Na dobra do papel. E das costas, não, porque tem zíper. Tá vendo lá a pontinha lá do zíper? Se o zíper fosse na lateral, eu também faria o mesmo detalhe. Aqui, essa parte precisa ser 2 vezes e essa 4 vezes, porque tem forrado. Porque é forrado. Então, eu venho aqui e recorto essa parte aqui de cima e a modelagem vai ficar assim. Lembre de colocar entretela nos cós e é só. Entenderam?
Deu pra entender? Você pega a medida do cós que você deseja, nessa lateral, se for 8 centímetros, risca de um canto ao outro, vê o tamanho do centro. Nesse caso aqui eu coloquei mais 8, porque era quase do tamanho da parte superior, e fiz o desenho aqui, seguindo a regra do desenho do meu estilista. Vamos agora pro cesto. Aliás, eu vou jogar esse daqui como se fosse o cesto e deixar o elástico por último. 6, 7. Esse cesto, provavelmente, ele deve ter um elástico nas costas embutido. Para ter essa frente aqui retinha, lisa, com o viezinho, com o cordãozinho. Então, vamos colocar as costas. Vou decidir aqui o tamanhozinho do meu cós. Vou colocar de 6 centímetros. Então, venho e coloco 6 centímetros. Porém, o que acontece aqui é que ele tem elástico. Então, venho em linha reta do quadril e sigo o meu elástico em linha reta. Não vou fechar a pence. E a frente eu faço também 6 centímetros. As costas foi 6, a frente também vai ser 6 centímetros. Qual vai ser a diferença nessa frente aqui? O que é que tem de mais? Vou retirar o meu cós. Vou fechar a pence. Vou colocar ele duplo, né? Dobrado no papel. E dentro desse cós, eu vou simplesmente, entre o forro, né, que aqui precisa ser 2 vezes, na primeira parte, eu vou simplesmente fazer 2 casinhas de botão. Parte externa eu faço 2 casinhas de botão e passo um pesponto para fixar essa tirinha que vai passar dentro desse canutilho que você está criando através da costura. Porém, o cós é o mesmo. A única diferença vai ser essa casinha de botão que você vai fazer e esse pesponto com o cós, a parte de dentro e a parte de fora. Porém, essa casinha você só vai fazer na parte de fora. E eu lembre que ele tem que estar inteiro. Faz a casinha, depois você costura o cós completo, frente e costa, vem, bate o pesponto e já embute na hora que você for costurar as laterais, o cordão embutido na lateral. Simplesmente uma reta. Se aqui eu decidi ser 6, né, a largura do meu cós, eu vou colocar 12 fora a medida da costura, com 2 vezes a minha medida das costas. Tá aqui 12 a altura e aqui 2 vezes a medida das costas. 2 vezes a medida das costas. Pra ficar um cós único. Aí você fala assim, Rafaela, mas ele não tá anatômico, tá reto. Mas o elástico ele não precisa ser anatômico. Na verdade, não tem nem como ser anatômico, porque o elástico em si, ele não vai fazer o formato anatômico. Ele tem que ser reto. Então, as costas você pode pegar essa medida, duplicar e fazer uma faixa reta. Porém, a frente, por ter esse detalhe, você precisa fazer anatômico. Naturalmente. Aqui eu vou eliminar, né? Elimino esse daqui. Esse daqui também vou eliminar. A pence não existe, porque tem elástico. Já essa daqui também não tem pence, então vem aqui na lateral e retira essa pence, ó. E ela para de existir, porque a frente você vê que ela é alinhada, não é uma frente folgada. E só. Cós da frente 2 vezes, das costas 1 vez e ele duplo, em linha reta, nada de anatômico. Ok? Vamos agora pro 7º. Deu pra entender vocês? Esse que você vai fazer a casa de botão, Sim. tem que ser de quantos centímetros? A casa de botão vai depender da largura do cordão. Porque tem que ter um pedaço do pano, né? Como assim? Tem um pedacinho do pano, Que vai passar o dentro. cordão.
O cordão, então, você vai se o cordão for de 1 centímetro, a casinha pode ser de 1,5. Meio centímetro a mais é o suficiente. Não precisa também fazer uma casa, tipo, grandona e o cordãozinho, uma tirinha de meio centímetro. Faz uma casa de 3 e o cordãozinho lá, coitado, singelo, passando. Não, dá reggae. Vamos botar só assim, a diferença de meio centímetro tá ótimo. Ele é todo de elástico. O que é que eu vou fazer? Do mesmo jeito que eu fiz as costas dos 6. Eu vou decidir, né, o tamanho. Vou colocar também 6 centímetros. Primeira coisa que eu vou fazer é passar reto o quadril. Passa reto esse quadril. Depois eu venho aqui e marco 6 de um canto a outro. 6 de um canto a outro. Lembrando que essas pences não existem porque tá dentro do elástico e dentro do volume que precisa passar pelo quadril. Então tá tudo ok. Então tem essa opção que eu posso eliminar aqui, apagar essa parte e fazer simplesmente um retângulo reto com a medida do meu quadril e 2 vezes a altura desse cós, lembrando que ainda tem a medida da costura. Então, se é 6, a altura vai ser 12 e aqui vai ser a largura do quadril, mas o elástico tem que ser da largura da cintura. Coloca na medida da cintura menos 5 centímetros. E aí fica aquele elástico perfeito. Caso ao contrário, tem também aquela calça, aquela saia, onde se você olhar, não tem um cós, não retirou o cós. Então eu faço o quê? Eu pego essa medida 6 e duplico aqui. Duplico, que provavelmente esse cós é de 6 centímetros. Se for de 3, eu faço 6. Duplico, porque na hora eu costuro as laterais, depois na boca aqui nessa parte superior, eu encaixo todo o elástico e depois eu só dobro dentro e faço os press-pontos. Você tem essa opção. E aí você não precisa retirar cós nenhum. Principalmente em roupa de criança. Você vai encontrar muito assim. Entendeu? Deu pra entender? Pego aqui. E eu coloquei 6, como o elástico fosse 6. Mas se o elástico fosse 2 centímetros, você iria marcar dentro 2 e depois fora 2. E iria acrescentar papel aqui, para você poder costurar nessa linha aqui superior. Depois que costurasse as laterais, o elástico, jogar para a parte interna e pespontar ele para fixar. Só isso, eu acho que eu vou ficar por aqui, gente, com os tipos de cós. Beijão!